Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém? Estamos de volta na nossa live da Igreja Batista Conexão com Deus. Espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado. E eu espero que esse teu retorno de uma forma abençoado. O meu desejo é que vocês estejam bem. Meu desejo é que vocês possam estar vivendo tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Eu queria, antes de orarmos pela mensagem em si de hoje, eu gostaria de fazer um lembrete e pedir para que os irmãos da Igreja Batista e todos vocês que nos acompanham por esta live estivessem orando pelos povos indígenas. Hoje, no Brasil, nós comemoramos o Dia do Índio, né? E quando nós olhamos quantas e quantas etnias ainda estão sem a presença missionária, sem a presença, não tem a oportunidade que temos de estar ouvindo a palavra de Deus. É complicado a gente ver isso, e nós sabemos qual é a situação de uma pessoa sem Cristo. Então eu queria desafiar o teu coração, não somente hoje, mas sempre, para que você estivesse intercedendo pelos povos indígenas, pelos povos não alcançados, né, que carecem. Jesus Cristo morreu por eles. Então eu desafio o teu coração a estar orando pelos povos do Brasil que ainda permanecem na escuridão, permanecem ainda sem conhecer a Jesus Cristo. Então eu convido você nesse momento a se unir à oração, clamando o que teremos e também pelos indígenas. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos em nome de Jesus exaltar o teu santo nome, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos ampara, é o Deus que tem cuidado de nós, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida. E nesta noite, Senhor, nesse domingo, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo esteja dirigindo-nos, ó Pai, nesse momento, nesta live, eu aqui, ó Deus, e os meus queridos irmãos e amigos do outro lado, que possam estar sendo tocados pelo Senhor, que o Senhor, com o teu Espírito Santo, esteja falando aos nossos corações, aos corações dos nossos queridos da Igreja Batista Conexão com Deus, que participam conosco nesta live. Oro também, Senhor, para que, assim como a tua palavra nos ensina, que nós devemos rogar ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara, nós pedimos agora, de acordo com a tua palavra, que o Senhor levante, Senhor, dentre as nossas igrejas, pessoas dispostas a estarem indo aos povos indígenas, ó Senhor, levar a palavra de salvação, levar a palavra, o evangelho de Jesus Cristo a tantos indígenas que ainda não conhecem do teu amor. Oro também pela situação em que eles se encontram, muitas vezes numa situação muito difícil, com privações, passando por momentos de enfermidades, de fome, ó Deus, de opressão, de brigas com poceiros, com grileiros. Rogamos ao Senhor, ó Deus, a tua proteção sobre os indígenas. Rogamos ao Senhor, ó Deus, a tua bênção sobre a vida deles e que logo, Deus, possamos ouvir de mais e mais tribos que possam ser alcançados, porque entendemos que o Senhor não morreu somente por nós, o Senhor morreu por esses também que estão neste momento, ó Deus, numa selva, numa mata, Senhor, sem conhecer a Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, porque o Senhor ouve a nossa oração. E te peço mais uma vez, fala conosco nesta noite, através da tua palavra. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. Hoje eu quero estar pensando com vocês numa mensagem que o propósito dela é animar o teu coração. O propósito dela é poder lembrar daquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem promessas para a minha vida e para a tua vida. É claro que são muitas promessas condicionais, promessas relacionadas ao nosso comportamento, sabe? E eu quero, neste momento, falar com vocês sobre confiança.
Deus falou, até eu comentei com a Raquel, minha esposa, ontem, quando terminei a mensagem, que eu agradeci a Deus por essa mensagem, porque Deus falou ao meu coração por meio dela. E a palavra de hoje é: confie em Deus. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Confie em Deus. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E eu gostaria, para pensarmos nesta mensagem desta noite, eu gostaria de ler o texto que se encontra em Jeremias, capítulo 29, de 4 a 11. Se você puder abrir o teu smartphone, se você puder pegar a tua Bíblia e acompanhar esta leitura, tudo bem. Se não, preste bastante atenção ao que a palavra de Deus nos diz. Jeremias, capítulo 29, de 4 a 11. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. E assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Deus, irmãos, nosso Deus é um Deus de promessas. Com certeza, você que caminhe com o Senhor, você que lê a palavra de Deus, você que frequenta uma igreja evangélica, você já deve ter ouvido promessas de Deus ao teu coração. Deus já deve ter falado ao teu coração a respeito de algo que ao ler a palavra, você viu Deus ali, você percebeu Deus ali, falando com você, prometendo algo ao teu coração. E é muito bom isso, é bom termos promessas de Deus para as nossas vidas. Mas a nossa grande dificuldade ao ouvirmos uma promessa de Deus, ao recebermos algo ao nosso coração, que nós estávamos orando e de repente Deus fala: olha, eu ouvi tua oração e vou te atender em relação a isto, ou Ele nos faz uma promessa através da sua palavra, através de uma pregação, nós vemos Deus falando conosco. A nossa grande dificuldade está entre a promessa e o seu cumprimento, entre a promessa e a sua concretização, sabe? Nós cremos na promessa, o problema é esperar o cumprimento dela, esperar acontecer aquele dia, porque nós somos pessoas que vivemos num mundo do imediatismo, um mundo em que você quer as coisas para agora. Você não sabe esperar, nós não sabemos esperar, nós queremos as coisas rápido. Quando as coisas começam a demorar, começam a atrasar um pouquinho daquilo que nós achávamos que era o tempo para ter chegado, para ter acontecido, nós nos impacientamos. Nós ficamos, sabe, agitados por conta disso. Então, o nosso problema está entre a promessa e a sua concretização. Nós cremos na promessa. O problema é esperar o cumprimento dela. Algumas vezes você já fez uma declaração semelhante a essa? Olha, eu mal posso esperar até que... Ou então, alguma coisa nesse sentido. Não vejo a hora que isso aconteça.
Sabe? Eu creio que você já fez isso. Agora, o que o Senhor quer que nós façamos quando nós nos encontramos em uma situação dessa do tipo, não vejo a hora, até que... o que o Senhor quer que nós estejamos fazendo quando nós nos encontramos naquela expectativa que estamos aguardando a concretização, o cumprimento da promessa que Deus fez para as nossas vidas. Eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, que esse tempo que nós falamos, não vejo a hora, né, e assim por diante, mal posso esperar, esse é o tempo de esperar com paciência no Senhor. O salmista, ele diz no Salmo 40, no versículo 1, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ou seja, o texto está dizendo que Deus, que o salmista fala que ele esperou confiantemente no Senhor, porque Deus é aquele que ouve o nosso clamor. E ele vem ao nosso socorro. Mas também, não somente quando nós estamos passando por uma situação complicada, como é o contexto desse salmo, mas a confiança no Senhor não é somente pelo livramento, mas também a confiança, esperar confiantemente, pela concretização das promessas que o Senhor tem nos feito. Mas esse tempo de espera pode ser também um tempo em que enfrentamos o trabalhar de Deus. Deus, ele quer trabalhar, moldar a nossa vida em relação a sabermos esperar o tempo de Deus. Ou mesmo até, quem sabe, é um tempo de disciplina, não no sentido de disciplina, de nos disciplinar por correção, até porque também pode vir correção aí, mas disciplina de nos ensinar a termos paciência, a sabermos aguardar o tempo certo, a não tomarmos decisões de forma apressada. Porque Deus, ele quer que nós estejamos agindo de forma, de acordo com os seus passos que ele dá para a gente. Então, essa parte de esperar pode ser também um trabalhar de Deus para a nossa vida, como também um tempo de disciplina do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 11 fala: filho meu, não rejeites a tua disciplina, a disciplina do Senhor. Não rejeites a disciplina do Senhor, porque muitas vezes Deus quer tratar. Nós precisamos saber esperar o tempo do Senhor. Deus, ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Deus é aquele que trabalha em favor daqueles que confiam nele, que esperam nele. Então, nós precisamos entender que Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo e tem os seus propósitos para fazer as coisas no tempo que ele tem. Em Jeremias, no capítulo 29, no texto que nós lemos no início, nós encontramos uma situação de precisar esperar com paciência no Senhor. E esse texto é o texto da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, aos anciãos e a todo o povo que Nabucodonosor havia levado para o exílio em Babilônia. O povo de Israel, a nação de Israel, tinha sido levada cativa. Estava ali no cativeiro babilônico. Nabucodonosor tinha ido e levado todo o povo para lá. Jeremias ainda estava ali e ele escreve esta carta àqueles que tinham sido levados cativos. E essas pessoas estavam pensando, aqueles que estavam no cativeiro, estavam pensando assim, eu imagino, o que nós vamos fazer até que o exílio acabe? Como vai ser a nossa vida aqui no exílio? Eles estavam longe da sua terra, eles estavam longe de tudo que eles amavam, e de repente eles são levados para um lugar distante, para uma terra distante, para uma terra que não tinha nada a ver com eles, com costumes, com adoração a deuses estranhos. Eles estão ali naquele momento e eu fico imaginando a situação que eles estavam se encontrando. E eles dizem assim: o que vamos fazer nesse tempo que estamos aqui, até que esse exílio acabe? Deus então lhes deu uma resposta a esta pergunta que eles tinham feito. O que vamos fazer até que o exílio acabe?
nesta resposta que Deus deu a eles, nós podemos observar 4 princípios. A resposta que Deus deu àqueles que estavam lá no exílio. O que nós vamos fazer? O que vai ser de nós aqui nesse lugar? Como é que nós devemos nos proceder aqui nesse tempo, até que o exílio acabe e a gente possa voltar para a nossa terra? E é sobre isso, sobre esses 4 princípios, que eu quero falar com os irmãos nesta noite. O que fazer até que o exílio acabe? E eu quero aqui, bota um parênteses aí. O que fazer até que a quarentena acabe? O que fazer até que a quarentena acabe? Primeira coisa que você deve fazer: tenha a perspectiva de Deus sobre a sua situação. Tenha a perspectiva de Deus sobre a sua situação. Olha o versículo 4 do capítulo 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, ou a todos os que estão em cativeiro, ou em quarentena, sabe? A todos os que estão em quarentena que eu coloquei ali, de Jerusalém para a Babilônia. Irmãos, deixa eu te falar algo para você. Quem levou o povo de Israel para o cativeiro não foi Nabucodonosor, foi Deus. Foi Deus que levou. Não foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um instrumento. Foi Deus que levou o povo de Israel para o cativeiro. Antes que o Senhor possa cumprir o seu propósito em sua vida, pode ser que eu e você, tenhamos que passar por algumas situações difíceis. Deus tem propósito na minha vida, Deus tem propósito na tua vida, você que está me ouvindo nesta noite. Por isso é que nós devemos olhar as coisas sobre a ótica de Deus. Tenha a perspectiva de Deus sobre esta situação. Puxa vida, eu tinha a minha vida normal, estava tudo caminhando normal, eu trabalhava, eu ia à escola, você pode estar dizendo, eu era dono de casa, eu fazia as minhas coisas, eu, como pastor, estava cuidando de uma igreja, e de repente, tudo foi mudado, tudo mudou, sabe? Então por isso que nós temos que começar a olhar, porque o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele está reinando, absoluto, ele não perdeu o controle. O que nós temos que olhar é as coisas da perspectiva de Deus, da ótica de Deus. A minha vida, ela não mudou em relação a Deus por conta do coronavírus. O propósito de Deus na minha vida não mudou por conta desse vírus, por conta dessa quarentena, sabe? Mas olha só, para você entender um pouco melhor, o exemplo que eu vou te mostrar vai fazer com que você compreenda muito mais o que eu estou lhe dizendo sobre a perspectiva de Deus numa situação. José, o 11º filho de Jacó, ele foi escolhido por Deus para salvar o povo de uma terrível fome que viria. Mas o Senhor deixou que ele fosse cativo para o Egito. Deus revelou o sonho, revelou o propósito para José, dizendo que ele seria, que ele estaria em autoridade sobre os seus irmãos, estaria em autoridade sobre os seus pais. Mas o que aconteceu? Deus permitiu que ele fosse cativo para o Egito, vendido pelos próprios irmãos, a quem mais tarde José salvaria. Sabe, após muito tempo, José é reconhecido pelos irmãos e esses ficam com medo do que fizeram. Aqueles irmãos que venderam José como escravo para o Egito, um dia, quando a fome se abateu sobre toda a terra, o único lugar que havia comida era lá no Egito. E os irmãos de José foram lá para o Egito, atrás de comida. E quando chegaram lá, José os reconheceu. Eles não reconheceram. Mas, veja só, depois que José se dá a conhecer a eles, que José se apresenta a eles, veja só o que José disse para os seus irmãos. Sabe? Ali em Gênesis 45, de 7 a 8. José dizendo para os irmãos: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim, olha só, esses irmãos haviam vendido
José como escravo. Mas olha o que José diz. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Naquela situação que estava passando, José, ele passou por uma situação terrível. Ele foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente, ele foi para a prisão, até que Deus, quando chegou o tempo de Deus, Deus o tira e o coloca em segundo na posição do Egito. José, ele viu a mão de Deus mesmo na sua adversidade. José sempre confiou em Deus, mesmo não entendendo por que é que ele estava vivendo toda aquela situação. Talvez você possa não estar enxergando, não está entendendo tudo o que está acontecendo. Por que a tua vida foi estagnada? Por que tua vida foi parada? Por que as coisas de repente se interromperam? Naquilo tudo que você estava planejando e pensando. Olhe as coisas pela perspectiva de Deus, porque Deus não perdeu o controle. Ele continua agindo. A perspectiva correta pode aliviar a nossa dor. Quando nós encaramos as coisas do modo de Deus, isso pode trazer alívio à tua dor. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. O que é que pode estar acontecendo com você hoje de ruim? Sabe? Não importa o que seja. Veja a mão de Deus por trás, treinando você. Deus está adestrando você. Deus está preparando você. Preparando para o momento em que Ele vai atender o seu pedido e vai te colocar numa posição de exaltação. O que você precisa entender é isso, porque foi assim com José. Então olhe as coisas pela perspectiva de Deus. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle da tua vida. Segunda coisa que eu quero falar contigo nesta noite é o que fazer até que o exílio acabe. Procure ser produtivo onde você está. Agora é tempo de cativeiro. É tempo de cativeiro, não se pode fazer nada. Às vezes nós culpamos a nossa situação. O que eu posso fazer em quarentena? Eu estou dentro de casa, com filhos, com pai, com mãe. Eu estou aqui dentro de casa numa situação que há muito tempo eu não vivia, porque eu trabalhava, a mulher trabalhava, os filhos ficavam na escola, agora eu estou dentro de casa numa situação que eu há muito tempo não vivia. E aí nós começamos a culpar a situação por vivermos uma paradeira. O contexto que estamos vivendo pela nossa falta de fruto hoje na obra de Deus. Aí eu estou aqui dentro da quarentena, o que eu posso fazer que vai ajudar, que vai abençoar a vida dos meus irmãos que estão aí fora? Não posso fazer nada. Vou fazer o quê? Tudo é tão complicado. Nós começamos a olhar para o nosso contexto que estamos vivendo e começamos a justificar a nossa falta de fruto, a nossa falta de ação, as coisas que estão acontecendo por estarmos na quarentena, por estarmos parados. Sabe? A gente começa a colocar um monte de obstáculo para podermos fazer as coisas, e quando na realidade nós estamos dando a desculpa do tipo, quando eu me sentir melhor, eu vou servir a Deus. Quando as coisas derem certo lá em casa, que melhorar a situação, eu volto a servir a Deus. Quando as condições ficarem melhor, eu volto a servir a Deus. Agora aí sim, aí eu vou ser aquela pessoa. Para com isso. É na condição que você está. Procure ser produtivo a partir de onde você está. Lembrando do primeiro ponto que falamos, olhe as coisas, encare as coisas pela perspectiva de Deus. Deus continua sendo o mesmo. O plano de Deus para a tua vida não mudou. Então, procure ser produtivo onde você está. Na situação, não espere mudar para poder fazer. Veja só o que o Senhor disse ao povo ali em Jeremias capítulo 29, de 5 a 7. Eles estavam no cativeiro, ou eles estavam em quarentena. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais.
Procurai a paz da cidade para onde vos deterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. O que Deus estava dizendo para a nação de Israel, que estava choramingando, o que vamos fazer no nosso cativeiro, na nossa quarentena? O que vamos fazer? Procure ser produtivo, viva o que você é. Você é cristão. Você é um crente no Senhor Jesus. Viva aquilo para o que é o teu chamado. Procure, ore a Deus e fala: Senhor, o que eu posso fazer para poder fazer diferença? Comece a clamar ao Senhor, em vez de culpar a situação. Deus queria que eles transformassem a situação. Em vez de ficar chorando o cativeiro, Deus queria que eles reagissem. Deus disse para o povo que deveriam trabalhar e abençoar a Babilônia. Sabe, irmãos, mesmo que você esteja passando por um deserto, mesmo que nessa quarentena que nós estamos, que é um momento difícil, onde parece que as coisas não mudam, continue vivendo como se deve viver. Não fique parado, não fique deprimido. Comece a fazer alguma coisa a partir de onde você está. Pense uma coisa comigo. Da perspectiva divina, da forma com que Deus encara todas as coisas. Uns foram enviados e outros foram exilados. Você pode ser um exilado ou um enviado. Tudo depende da tua perspectiva. Como é que você vai reagir nessa situação? Alguns podem se sentir: estou em quarentena. Outros podem pensar assim: eu estou livre agora com todo o tempo no mundo para poder fazer o quê? Para me dedicar às coisas de Deus. Eu tenho todo o tempo do mundo agora para poder fazer, ou melhor, claro que a gente sabe que existem outras atividades, mas veja bem, você antes talvez tivesse que trabalhar 10 horas dentro de uma firma e hoje você está em casa. Você pode fazer coisas que você não podia fazer antes. É tudo uma questão de ótica. Uns estão exilados, outros foram enviados. Qual é a tua perspectiva? 3. O que fazer até que o exílio acabe? Ignore as pessoas incrédulas. Ignore as pessoas negativas. É isto. Olha só o que diz a palavra de Deus em Jeremias 29, 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Sabe por que Jeremias escreve isso para aquele povo? Porque alguns falsos profetas, eles diziam que o cativeiro não seria longo. Nós não estamos aqui associando agora o cativeiro à nossa quarentena. Mas ali havia algumas pessoas que estavam querendo dizer: não, porque tinha sido profetizado que era 70 anos. Mas alguns falsos profetas estavam se levantando ali dizendo para o povo que nada. Isso vai ser coisinha à toa. Vai ser alguns poucos anos e vocês logo vão estar voltando. E aí Jeremias escreve da parte de Deus dizendo: não deis ouvidos aos falsos profetas. Eles querem matar o seu sonho. E é isso que os falsos profetas fazem. Eles querem matar o seu sonho, os seus sonhos. Um exemplo de pessoas incrédulas que têm o poder de matar sonhos e influenciar de forma negativa são aqueles espias que Moisés mandou espiar a terra. Aqueles 12 espias que Moisés mandou espiar a terra. Quando voltaram de espiar a terra, 10 deles foram negativos. Mataram os sonhos da nação de Israel. Disseram: não vão lá porque o povo que está lá, a terra é boa, mas nós não podemos com ele. A terra é boa, mas acontece que eles são grandes, eles são gigantes, e nós somos como gafanhotos, e aos nossos olhos assim nós nos víamos. Eles disseram tudo isso e eles acreditaram. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Se aqueles outros 2 espias tivessem dado ouvidos às palavras negativas dos outros, eles também não tinham experimentado o cumprimento da promessa sobre as suas vidas. Eles não teriam experimentado tudo aquilo que Deus falou para eles que viria para a vida deles. Mas dos 12,
somente os dois, Josué e Caleb, puderam entrar na terra porque creram na palavra de Deus, deram ouvido à palavra de Deus, não escutaram, sabe, aqueles que queriam matar os seus sonhos, não escutaram aqueles que estavam ali somente para desestimulá-lo, sabe, eles ouviram, eles ficaram com a palavra de Deus. Volto a falar para vocês, olhe as coisas, encare as coisas, procure ver as coisas na perspectiva de Deus. Quando você não souber o que fazer, lembre de algo: Deus é soberano. A tua vida está nas mãos de Deus. Ele continua reinando absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele reina sobre esta situação em que nós estamos enfrentando. Ele não foi pego de surpresa. Mais ainda, a minha vida e a tua vida está nas mãos do Senhor. Então é dessa forma que nós temos que ver. Olhe dessa maneira. E por último, o que fazer até que o exílio, até que essa quarentena acabe? Confie nos planos de Deus. Confie nos planos de Deus. Olha só o versículo 10 e 11 do capítulo 29. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meu irmão, olha que palavra Jeremias deu para aquela nação. Olha que palavra que Jeremias trouxe para aquele povo. Quantas pessoas estavam lá? O que nós vamos fazer? Jeremias trouxe uma injeção de ânimo para eles. Vivam a vida. Cumpram aquilo para o qual vocês foram chamados. Não vivam como exilados. Vivam como enviados. Façam diferença onde estão. Façam diferença onde estão. E lembre que Deus tem o tempo certo para realizar as coisas. Lembra aquela palavra? Até quando? Não vejo a hora de... Sabe? Esse até quando? Não vejo a hora. Tem um tempo de Deus. O tempo de Deus, ele vai se cumprir. E olha só. Esse texto que acabamos de ler de Jeremias 29, 10 a 11, diz... Nos mostra algumas verdades a respeito dos planos de Deus. Uma delas é essa: Deus é um Deus de planos e propósitos. Deus é um Deus de planos e propósitos. A gente sempre fala, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem propósito nessa situação. Deus, ele tem propósito. Deus, ele não perde o controle de nada. Por isso, se submeta debaixo da poderosa mão de Deus. Tenha certeza que ele tem um plano para a tua vida. Creia, há um propósito divino para ser cumprido em sua vida. Esse tempo que nós estamos enfrentando de quarentena, todos nós esperávamos poder voltar logo às nossas atividades. Agora há pouco, puxa vida, o governador tinha dito que seria até dia tal essa quarentena. De repente, se estendeu para mais até o dia 10 de maio. Você pode falar, é muito tempo. É muito tempo. Ei, Deus tem o tempo exato. Deus tem o tempo exato para todas as coisas. E se Deus tiver propósito, ela pode terminar antes. E se Deus tiver propósito, ela pode se estender. Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Uma outra verdade a respeito dos planos de Deus é que Deus é um Deus de tempos e ciclos. Tempos e ciclos. Eu creio nisso. O Senhor diz ao povo que havia um tempo determinado para que o propósito se cumprisse. Qual era o tempo no contexto aqui da nação de Israel? Era 70 anos. Quando se cumprir 70 anos, vocês vão voltar para essa terra. Mas vocês vão voltar transformados. É interessante quando você estuda o povo de Israel, o cativeiro curou Israel. Curou Israel da idolatria.
Israel era um povo idólatra que constantemente estava se prostituindo com outros deuses. Era um povo que constantemente virava as costas para Deus, que não cumpria os preceitos. Mas acontece o seguinte, que quando foram para o cativeiro, quando voltaram, nunca mais a nação de Israel, ela se voltou para outros deuses. Nesse ponto, a nação de Israel foi curada. Irmãos, eu não sei o que é que Deus quer tratar num todo com a sua igreja. Eu não sei qual é. Mas eu entendo que Deus, nesse tempo em que estamos vivendo, Deus ele quer tratar com a minha vida, pastor Gilberto, com a minha vida de uma forma clara, pessoal, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele quer tratar com a tua vida da mesma maneira, de uma forma pessoal. E assim ele quer fazer. Nós é que precisamos saber como é que nós vamos voltar deste cativeiro, desta quarentena. Logo, nós vamos voltar para as nossas atividades. Logo, nós estaremos voltando para as nossas atividades cotidianas. Uns vão trabalhar, outros, como o meu caso, volta a pastorear, outros, enfim, cada um vai, outros vão para a escola, cada um. Mas como é que nós vamos voltar às nossas atividades? Como é que nós vamos voltar a fazer as coisas? Será que vamos voltar do mesmo modo? Eu vou ser o mesmo pastor? Será que o que Deus vai tratar, está tratando na minha vida? Para isso? O que Deus está tratando na tua? Você vai voltar para as suas atividades, para a sua igreja, para a sua congregação, do mesmo modo que você encerrou um ciclo? Porque Deus é um Deus de tempos e ciclos. Eu quero crer que Deus está escrevendo, começando um novo tempo com a nossa igreja, com a igreja dele, com o povo dele. Eu creio nisso. E, para terminar, dentro dos planos de Deus, algumas verdades a respeito dos planos de Deus. Os planos de Deus são bons. Os planos de Deus são bons. Mesmo que tenhamos que passar por testes e provações, está sendo muito difícil para muitas pessoas. Eu ouvi uma frase, eu li uma frase esses dias, olhando no Face, não sei onde foi, deve ter sido no Face, e eu li uma frase que eu achei muito interessante. Essa frase diz que nós estamos todos no mesmo barco. Todos no mesmo barco. E alguém disse, mentira, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos todos numa mesma tempestade, debaixo de uma mesma tempestade. Só que uns estão passando por essa tempestade em iate, outros em botes e outros em barcos que já estão afundando. Essa aqui é a realidade. Eu sei que muitas pessoas estão enfrentando esta pandemia de forma diferente. Uns estão tranquilos porque pela graça tem recursos e está passando tranquilo. Está ali o seu trabalho, o seu salário, tinha recursos guardados, alguma coisa. Outros, os seus recursos estão terminando. Estavam desempregados, alguma coisa. E outros, assim, o barco já está afundando, o negócio está complicado. Ou seja, nós estamos na mesma tempestade, mas com barcos diferentes. Eu sei que alguns estão passando por uma situação complicada. Eu não sei, sabe, o que você está passando, mas talvez tenhamos que passar por testes e provações muito difíceis. Mas precisamos ter em mente que o Senhor, Ele está no controle de tudo. E acima de tudo, pense bem nisto. Entenda algo, Deus está nos treinando. Deus está nos qualificando, adestrando-nos para coisas maiores que Ele planejou ao nosso respeito. Lembra de José, o exemplo primeiro que demos? José, ele em primeira coisa, ele teve o sonho. Deus disse para ele o que faria com ele. Mas só que antes de chegar à concretização do sonho, das coisas enormes, grandes que Deus tinha para José, José foi jogado numa cisterna. José foi vendido como escravo para uma terra distante, para um povo distante. José foi colocado e foi acusado injustamente. E depois foi lançado à prisão. Até que se concretizou
aquilo que Deus tinha para a vida dele. Entenda, eu creio que Deus vai fazer. Deus está nos treinando assim como estava treinando José. Sabe? Nesse tempo todo, sabe? Qualificando José, Deus está nos treinando, Deus está nos qualificando para coisas maiores que Ele planejou, que Ele tem para nosso respeito. E eu quero terminar essa mensagem lendo o texto de Isaías 55, versículo de 8 a 9, que ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Palavra de Deus para a nossa vida, irmãos. Eu espero que você tenha recebido esta palavra como palavra de Deus ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus tenha aplique esta palavra ao teu coração. Você que esteve me ouvindo nesta noite, você que ainda vai ouvir esta mensagem, e a minha oração é que Deus fale com você, que Deus tenha falado com você, que você possa olhar as coisas na perspectiva de Deus. Deus está no controle. E eu quero nesse momento orar contigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra que foi pregada, pela forma com que o Senhor falou ao nosso coração, Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor é um Deus fiel. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que tem todas as coisas debaixo do teu controle. E nós te adoramos por isso. E rogamos ao Senhor, Deus poderoso, que o teu Espírito Santo aplique esta palavra ao nosso coração. Não permita, Deus, que o diabo venha roubá-la da nossa mente. Não permita, Senhor, que aquilo que foi exposto, Senhor, ó Deus, o diabo queira distorcer na mente das pessoas. Deus, eu oro para que o Senhor mesmo esteja atuando, Pai, e fazendo com que nós possamos viver pela tua palavra, porque é ela que nos dá vida. Oro, Senhor, ó Deus de poder, pela Igreja Batista Conexão com Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe esta igreja, para que o Senhor continue a abençoar esta igreja e sustentar cada membro desta igreja em tuas mãos poderosas, para que este tempo que estamos vivendo de quarentena seja um tempo de aprendizado, seja um tempo, Senhor, onde o Senhor esteja ministrando ao nosso coração e o nosso coração esteja aberto, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem para nós, que o nosso coração seja maleável, Senhor, em tuas mãos. Eu oro, Senhor, para que todos os irmãos da Igreja Batista Conexão com Deus possam viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para a gente. Que nós caminhemos, ó Pai, com o propósito de crescer em adoração, de crescer no conhecimento do Senhor. Eu oro também, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, por todos os demais, ó Deus, os irmãos de outras denominações, de outras igrejas, aqueles queridos que nos ouviram nesta noite. O meu desejo se estende de igual modo, Pai. A minha oração é igual modo para essas pessoas, para que eles possam crescer, para que essas igrejas possam ficar firmes, para que possam crescer e viver abundantemente, Senhor, a tua palavra. Oro também agora pela nossa nação, Pai. Abençoa os nossos governantes, Pai, porque sabemos que os governantes estão aonde estão, porque o Senhor os colocou, e a tua palavra diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Paizinho amado, nós queremos pedir que o Senhor dê sabedoria, desde aqueles que nos governam, na esfera federal à esfera municipal, desde o presidente aos vereadores, por todos aqueles que estão, ó Senhor,
fazendo, ó Pai, governando, ó Deus, que estão em posição de autoridade, que o Senhor esteja direcionando, que o Senhor esteja conduzindo, Pai, para que possam fazer um governo que venha trazer benefício, Pai, à população. Oro também, Senhor, por essa situação de pandemia que se abateu sobre o Brasil e o mundo. Eu oro pedindo ao Senhor, Pai, a tua provisão, a tua providência, Senhor, que esse vírus que se abateu sobre o mundo seja, Senhor, combatido. Ó Deus, que ele seja, ó Deus, dissipado em nome de Jesus. Sabemos da tua palavra, Senhor, que pelo poder da tua palavra, tu fez com que pragas pudessem ser removidas. Faça o mesmo. Nós sabemos que o Senhor tem poder para isso. Mas se é da tua vontade, dá sabedoria àqueles que podem, ó Senhor, que estão pesquisando, para que achem a cura, a vacina para esta pandemia, para este vírus, ó Senhor. E que logo, Pai, aqueles que estão aí vivendo desta maneira possam voltar a uma vida normal. Oramos por aqueles que estão internados, que estão hospitalizados por conta desta situação. Que o Senhor esteja visitando, curando-os, Pai, fazendo com que a sua saúde volte à normalidade. Esse é o nosso desejo e oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Obrigado por você ter estado com a gente até agora. E o meu desejo e oração é que você tenha sido abençoado. Faço um convite para você, para que terça-feira que vem você possa estar nos acompanhando novamente numa próxima live e que você divulgue o canal, né? Nós temos essa mensagem, daqui a pouquinho ela vai estar também no nosso canal no YouTube. Você pode estar acessando a página da igreja no YouTube e nos acompanhando ali também, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Amém e amém, Jesus.